Vamos falar agora desse vídeo que tomou conta das redes sociais nos últimos dias, nas últimas horas, na verdade. Uma mãe aparece quebrando com um martelo o videogame do filho de 10 anos. Essa cena viralizou depois que o irmão mais velho, que é um influenciador com mais de 3 milhões de seguidores, publicou o vídeo. Então, para você que está chegando agora, esse é o vídeo, então, com as imagens. Ele colocou uma música de Natal por cima quando publicou, né, dizendo, esse é o clima de Natal aqui em casa. Claro, o pessoal que vê a cena, às vezes nem sabe o contexto, começou a comentar. Aí, esse influenciador, o David, publicou um novo vídeo explicando o que tem por trás dessa atitude da mãe. Olha só. Então, gente, muita gente tá me perguntando por que minha mãe quebrou o videogame do meu irmão. Pra quem não sabe, há um tempo atrás, o meu irmão gastou 12 mil no Roblox. Ou seja, ele já era pra estar de castigo. Ele ficou um tempo de castigo, mas acabaram devolvendo o videogame pra ele. Depois dessa situação, no aniversário da minha mãe, que foi dia 21, ele quebrou o pau com ela. E ele tá falando palavrão, que eu não sei de onde ele tá tirando, tá jogando esses jogos online, tá aprendendo na escola, não sei o que ele tá assistindo e tá falando uns palavrões extremamente absurdos. Filha da desgraçado. Você não vai ver isso. Você não vai ver isso. Você viu? E o meu irmão tem apenas 10 anos de idade. E antes de fazer isso tudo, ela me perguntou, Davi, você acha que eu realmente faço isso? Eu dei super apoio pra ela fazer isso. De falar pra sua mãe o que você falou. Ok, Felipe? Por quê? Porque quando você quebra, você evita de devolver. Igual estava acontecendo, ele fazia as coisas de novo e eles iam e devolviam, porque pai e mãe é assim. E que não dou, porque eu vou doar coisa que presta pra criança. Eu dou cesta básica, eu dou roupa, eu dou o que realmente vai agregar alguma coisa na vida da criança. Pois é, esse caso levanta um debate, até onde vai a autoridade dos pais, até onde vai o limite das crianças e o que é que está por trás de comportamentos como esse. Punição, desespero, falta de diálogo ou é um pedido de ajuda que ninguém está enxergando? Para nos ajudar a entender esse cenário, que pode até parecer extremo, mas reflete situações que muitas famílias vivem no dia a dia, eu convidei a psicóloga Fernanda Rigo. Boa tarde, muito obrigada por aceitar o convite. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e com o pessoal de casa também. Quando eu mostrei o vídeo para a Fernanda, no primeiro momento, ela, coitada dessa criança, né? Uhum. Aí, no segundo momento, quando ela viu o comportamento da criança, mudou de ideia? Qual que é a sua visão sobre essa história? É que, na verdade, não é que mudei de ideia, mas a gente consegue ter um contexto maior daquela família, né? Então, acho que tem que ser observado mais isso, realmente, que contexto essa família vive, né? Para acontecer esse tipo de atitude dentro de casa. Agora, quando isso acontece na casa de uma pessoa, quando o diálogo não está funcionando a ponto de se quebrar um videogame, que é um brinquedo, né? Algo de grande valor, sim. O que está acontecendo nessa família? Está faltando uma interação saudável familiar, né? Mais conversa, mais combinados. Funcionam os combinados, vocês que estão em casa, que têm filhos, né? Que cuidam de crianças. Vale a pena, sim, vale a gente... se imbuir, né, de conversar com a criança, de fazer um combinado onde que você vai conseguir cumprir, ela vai conseguir cumprir e você também, né, com as consequências que você vai combinar com ela aí. Então, uma regra precisa ser bem clara, né, Keltrin? Pois é, quem é pai e mãe sabe que às vezes a gente usa a ameaça como um recurso. Se você não fizer, eu vou tirar. E aí não tira. Eu já fiz muito isso. E vi que nunca funcionou, porque aí acaba perdendo o peso da palavra. A tua palavra perde o valor, porque a criança não acredita mais que vai acontecer, porque não aconteceu, né? Assim com a gente também, se não acontece. Então precisa, além da regra, ser supervisionada essa criança para ver se ela fez o que foi combinado. E se ela não fez, precisa ter a consequência, não só falar que vai fazer e não fazer, porque senão ela não vai realmente fazer. Olha, enquanto eu converso com a Fernanda, você aí de casa pode mandar sua participação no nosso WhatsApp, tá? A produção recebe e nos avisa aqui, a gente coloca na tela para você participar conosco. Porque eu acho que uma dúvida minha, de quem é pai e de que é mãe, qual a linha entre dar limites e humilhar uma criança? Pois é, o que a gente viu nesse vídeo, assim, para mim soou como uma humilhação também, é uma punição muito forte para a criança e é um modelo que a mãe está mostrando para essa criança de como se fosse possível, né? Ela expressou a raiva dela quebrando alguma coisa que era da criança. Né? Provavelmente foi um presente, algo assim. Então, ela é um modelo para a criança. A criança não pode seguir o modelo de raiva demonstrada dessa forma. Todas as emoções precisam ser
sentidas. A gente precisa sentir todas elas, mas de forma saudável. Né? Então, assim, o ideal seria que a mãe tivesse, talvez, se ela não consegue segurar o videogame, talvez vender o videogame, não doar, como o menino falou, né? Mas outras opções, né? E a gente tem hoje profissionais qualificados também, Keltrin, que podem ajudar nisso, né? A gente, às vezes, não sabe agir de tal maneira, mas a gente buscando alguém que seja preparado para isso, vai sentir um alívio. Por isso que a gente não pode julgar, né? Nem a criança, nem os pais no que está acontecendo, porque na hora da raiva, na hora da emoção forte, a gente não consegue pensar, precisamos pensar antes. Mas esse é o ponto. Como agir, o que fazer quando percebe que está indo no caminho de perder o controle? Aí acho melhor parar e realmente sair daquele local. E a gente chama até de cantinho da calma. Vai para o cantinho da calma, pensa em outra coisa. Você tem que voltar para a tua consciência, né, e pensar o que seria ideal fazer nesse momento. E se precisar, pedir ajuda, né? Essa criança aí, talvez ela tenha algum transtorno, eu li em algum lugar que tem TDAH, né? E então talvez ela já tenha algum tratamento com algum profissional ou alguns profissionais, né, que podem participar aí dessa equipe e conversar com eles, né, sobre o que fazer, porque os pais tendo esses conhecimentos, eles vão agir de forma mais coerente, mais incisiva. Ele vai ver que ele não precisa ser dessa forma. Eu imagino assim que todas as casas já passaram por uma situação dessa, né? Eu sou mãe de adolescente e também já passamos por situações parecidas, não dessa forma, mas as N situações que... E também já fui puxada a orelha pelos profissionais que cuidam da minha filha, porque é muito difícil, né, gente? É desafiador. Falar é fácil, mas né, estar no lugar, na situação. Sim. Ainda mais, eu imagino até uma psicóloga se sente mais cobrada, porque imagina você estar no shopping, no mercado, a criança começa a fazer pirraça, e aí as pessoas, né, te reconhecem, mas ela não é psicóloga? Como é que ela está chamando a atenção? Então, qual que é a orientação que você dá para os pais também que se sentem permissivos? Porque a gente está vivendo numa época que é até uma transição cultural, né? A gente vem, a minha geração, a dos meus pais, que era diferente a educação. Muito diferente. Né? Bem diferente, a Jeripoca Piava não tinha muito diálogo, assim, tipo, era outro tipo de educação. Hoje, a gente vê e não pode bater, não pode, né, enfim, não pode botar de castigo, mas aí o pai fica naquele embate de não ser permissivo. É que acontece que hoje nem a lei permite que isso aconteça, né? Nem com seres humanos, nem com animais. Né? Então, a gente precisa primeiro controlar nossas emoções para conseguir que a criança também controle as emoções dela. Então, quanto mais conhecimento a gente buscar, mais tranquilo a gente vai fazer esse papel. Porque o papel de pai, papel de mãe, a gente não vem, quando a gente tem um filho, não vem manual. Então, é muito individual, cada família tem um modelo de funcionar, né? Então, isso que eu acho que é o mais importante, a gente vê o clima dentro de casa, como é que tá. Fernanda, muita gente usa também a questão financeira. Você sabe quanto me custou esse videogame? Você sabe quanto me custou esse celular? Uma criança de 10 anos não sabe. Não tem esse valor, essa dimensão. Não. Como é que a gente pode trabalhar isso também? Então, se o pai e a mãe deram para ele, né, ele não tem culpa disso. Né? O pai e a mãe, eles precisam, além dessa questão financeira, né? Eles sabem que eles deram algo de valor, mas que valor que essa criança está dando para isso? Né? Essa era agora digital, então, eles estão muito influenciados por mídias, por jogos, e sim, existem vícios, né? Os pais precisam ter o controle disso. Então, existem aplicativos que ajudam a controlar, né? 2 horas por dia, 1 hora por dia, mas não pode deixar direto, como está acontecendo. Eu acredito que esse menino, pelo comportamento dele, apresentava abstinência, parecia, né? Não sei se vocês de casa perceberam também. É complicado, que daí ele se descontrola e a mãe fica tentando fazer valer a regra e não consegue. Como estabelecer, né, para não virar um campo de batalha entre tecnologia e pais? Isso, então sentar com os filhos, conversar, a melhor questão é a conversa mesmo, né? E aí fazer os combinados, onde que ele participa desse combinado, que daí ele também vai ter mais vontade de cumprir. Ele sabe que se ele passar das 2 horas no jogo, ele vai perder o jogo de amanhã, por exemplo, ele não vai ficar mais 2 horas amanhã, ele vai pensar 2 vezes. Agora, pai, mãe, daí uma fala também de quem já passou por isso. Não adianta você tirar e não colocar algo naquele lugar, né? Porque, por exemplo, muitas vezes é uma forma até do pai, por 2 horas ele vai estar ali entretido e aí eu vou poder, né, quem trabalha, ou às vezes fazer uma outra atividade.
vai ter um custo para todo mundo isso. Perfeito. Você vai ter que também entregar um tempo de qualidade para o seu filho. Sim, gostei disso, Kelton, assim, o que parece também que os pais também estão obstinados pelas mídias, né? Então, às vezes, o filho está pedindo para brincar com o pai e o pai está no celular, só um pouquinho, quero resolver isso. Tá? Ele está presente, mas não está presente inteiro. Né? Então, gente, é muito difícil, a gente trabalha com pais, a gente faz grupo de pais, eles não sabem brincar com as crianças. Né? Uma criança de 10 anos tem que estar brincando ainda, né? Vamos fazer um passeio, fazer alguma coisa juntos para se aproximar, para o vínculo ficar mais forte. E essa criança também querer colaborar, né? Com as regras, com a supervisão que o pai tem que supervisionar. Tem que fazer as regras coerentes também, porque se ela não for coerente, né? Não faz sentido, então tem que fazer sentido. São muitos itens que, como eu falei antes, os profissionais que sabem. Eu sou orientadora parental, então os orientadores parentais podem ajudar as famílias, então tem solução, viu? Tem solução. Eu fiquei com uma palavra aqui na minha cabeça martelando e eu gostaria que o pessoal de casa também refletisse. Criança com abstinência. Né? Que adulto essa criança vai se tornar? Ela vai substituir daqui a pouco o videogame por uma bebida, por um outro tipo de droga. Então, assim, se você perceber, né, que seu filho está já criando essa abstinência em ficar sem algo, é hora de buscar uma ajuda. E é por isso que a gente traz esse tipo de assunto aqui para o programa. E muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Tá? Estou sempre disponível. Um beijo para o pessoal de casa. Eu que agradeço.